Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim recomendar alguns livros aí para quem gosta de psicologia, se interessa pela área, e eu também consequentemente vou falar desses livros e o como eles me influenciaram a escolher o curso que eu estou fazendo agora, que é justamente o de psicologia, e esse vídeo também serve aí para você que quer recomendações de livros e quadrinhos muito interessantes também. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Alguns dias atrás eu postei na aba comunidade aqui do canal uma imagem com uma pilha de livros ali e eu comentei, né, se vocês tinham aí alguma teoria de qual vídeo estava por vir. E eu perguntei qual era a temática desse vídeo de lista de livros que ia vir aqui pro canal. E eu inicialmente iria falar de todos aqueles livros da pilha, só que eu achei melhor dividir este vídeo em partes, então nessa parte 1 eu vou recomendar apenas 6 livros para vocês. E se vocês gostarem do vídeo, se interessarem, pedirem aí nos comentários numa parte 2, eu trago os vários outros livros que eu também tenho aqui para recomendar. Porque psicologia, obviamente, é uma coisa que eu gosto muito, leio muita coisa que envolve sim a psicologia e de alguma forma a gente pode correlacionar com a mesma. Então tenho bastante recomendação para vocês. Tem alguns mangás também que eu quero recomendar em um outro vídeo que também envolve a área de psicologia. Então se você quer ver mais vídeos desse estilo aqui no canal, é só deixar seu like e o seu comentário também. Vale lembrar que eu ainda estou no primeiro semestre da faculdade, eu acabei de iniciar o curso, não sou um especialista em nada praticamente em psicologia, eu estou começando a aprender tudo agora. Claro, eu já tinha pesquisado sobre o tema antes, até porque eu já me interessava pela área, mas eu não sou nenhum especialista, tá bom? Vale ressaltar que aqui neste vídeo eu vou recomendar tanto livros de não ficção, quanto livros de ficção também. Começando por ele, que é um livro que quase todo mundo que gosta de psicologia recomenda, e eu não poderia também deixar de recomendar, que é o livro da psicologia, que serve como uma espécie de enciclopédia realmente sobre o tema. Então aqui ele vai trazer toda a história praticamente da psicologia de uma forma bem compacta e didática também. Não é um livro que você vai sair sabendo de tudo, obviamente, porque é tudo muito resumido, mas claro que serve para você se situar ali e saber dos principais tópicos realmente que envolvem cada assunto. É como se fosse realmente um livro para consulta, ou para pessoas que são leigas, né, e querem conhecer mais sobre a psicologia também. Então é um livro que tem uma linguagem super simples também. E o que facilita essa leitura é que ela é cheia de imagens, mapas mentais também aqui por todo o livro. Tem toda uma diagramação assim bem diferenciada, né? Então, como vocês podem ver que ele é um livro bem completo, ele se inicia nas raízes filosóficas, na gênese da psicologia. Então aqui ele vai falar do surgimento da psicologia, dos primeiros estudiosos da área. E vale lembrar que a psicologia, ela surgiu como uma filosofia. Enfim, é um livro que eu vivo consultando, está me ajudando muito, inclusive, com os estudos da faculdade. Então recomendo demais aí que vocês deem uma conferida. Vale lembrar que ele faz parte de uma coleção da Editora Globo chamada As Grandes Ideias de Todos os Tempos, onde a gente tem livros de vários temas diferentes, não tem só da psicologia. A gente também tem o livro da história, o livro da filosofia, da economia, política, literatura e por aí vai. Prosseguindo com a lista, agora eu vou recomendar um quadrinho para vocês, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu estou falando de A Diferença Invisível, que é uma HQ que vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Aqui a gente acompanha a história de uma mulher de 27 anos chamada Marguerite, que aparentemente não tem nada de muito diferente das outras pessoas. No entanto, ela se sente ali deslocada, e todos os dias ela luta aí para manter as aparências. E quando ela se vê cansada aí da sua situação atual, ela decide ir de encontro com a si mesma e descobrirá que é autista. Ela tem a síndrome de Asperger, e a partir de então ela vai mudar a sua vida. Inclusive a autora desse quadrinho também tem autismo. Consequentemente, essa é uma história que se baseia também nas experiências da própria autora. Vale lembrar que o transtorno do espectro autista ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é caracterizado por um desenvolvimento atípico. E não existe uma causa específica para que ele aconteça. A pessoa nasce com autismo e não o desenvolve, como se pensava antigamente. E existem 3 níveis diferentes aí para o diagnóstico do autista. Tem o nível 1, que é o autismo leve, que se enquadra aí a síndrome de Asperger. O nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo.
A pessoa que tem o autismo leve, ela não possui um atraso na linguagem. No entanto, ela não consegue enxergar aí o duplo sentido nas falas, tem dificuldade nas interações sociais, possui uma hipersensibilidade, hiperfoco e coisas do tipo. A gente pode ver todas essas características muito bem representadas na personagem principal dessa história. Algo que eu acho muito interessante também aqui dentro dessa HQ é que, além de retratar o autismo, a autora também retrata o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, por meio de uma outra personagem que é ali uma espécie de figurante na história, mas claro, ela demonstra um pouco desse transtorno aqui dentro também. E ao final aqui do quadrinho a gente tem alguns extras que explicam um pouco sobre o que é o autismo, a história do autismo também, os interesses das pessoas que possuem a síndrome de Asperger, suas dificuldades em interações sociais, a hipersensibilidade, as características, estratégias de adaptação. E na última página a autora traz também algumas obras que estão relacionadas com esse assunto, que podem ser interessantes para quem leu esta HQ. É um quadrinho que mostra a vida de uma pessoa que tem autismo de uma forma muito verdadeira, até porque a autora também passa por isso em seu cotidiano. E é um modo fácil também da gente compreender e entender um pouco melhor o que essas pessoas passam. Então é um quadrinho que me ensinou bastante também e com certeza me influenciou aí a escolher a psicologia como uma profissão que eu quero seguir. Prosseguindo, agora temos o livro Flores para Algernon, o melhor livro que eu li no ano de 2020. Eu acho que esse foi um dos principais livros que me fizeram me interessar cada vez mais pela psicologia. Toda vez que eu leio os livros, eu gosto muito de analisar o psicológico dos personagens, os pensamentos, comportamentos deles. E isso ficou muito forte e muito evidente aqui dentro dessa história, que o ponto central dela realmente são os pensamentos do protagonista, que é uma pessoa que passa ali por diversas dificuldades em sua vida. Lançado originalmente nos Estados Unidos em forma de conto em 1959, esse livro se torna um romance em 1966. É um romance epistolar, ou seja, ele é narrado em forma de cartas, neste caso em específico em forma de relatórios escritos pelo próprio Charlie, que é o nome do protagonista aqui dessa história. O protagonista não se chama Algernon. Algernon é o nome do rato que também está presente aqui dentro dessa história, que é um personagem também muito importante na minha concepção. Ele serve como uma espécie de reflexo ali do próprio protagonista. Existem outros diversos livros também que são escritos em forma de romance epistolar. A gente pode citar aí o clássico Drácula, ou até mesmo o contemporâneo As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro também que eu vou recomendar na parte 2 do vídeo de livros para quem gosta de psicologia. Charlie é um rapaz de 32 anos que tem uma grave deficiência intelectual que limita até mesmo a sua escrita. Aqui no início do livro, antes dele passar pelo procedimento, pela cirurgia que vai aumentar o seu QI, ele escreve os relatórios como se fosse uma criança realmente. Então ele erra muitas palavras, pontuações e coisas do tipo. Isso é proposital aqui no livro e eu acho que isso torna a leitura ainda mais imersiva. E é após ele passar por essa cirurgia e se tornar cada vez mais inteligente, é que o livro vai começando a ir cada vez mais ladeira abaixo, o livro vai se tornando cada vez mais denso, porque o Charlie ele é um personagem muito complexo, ele tem as suas questões, o seu passado, o seu presente também, o seu relacionamento com as pessoas é algo que afeta muito a sua personalidade até o final do livro. É um personagem que está passando aí por diversas transformações, vê o seu mundo virando de cabeça para baixo, aquilo que ele achava que era correto e aquilo que ele achava que as pessoas pensavam sobre ele necessariamente não era. E essa é uma história que exerce muito a empatia. Muito pelo fato da gente procurar a entender a situação do personagem, nesse caso do Charlie, antes de julgá-lo. Enfim, esse é um livro que até hoje eu me pego pensando diversas vezes sobre ele e com certeza é uma história que vai ficar marcada comigo por muito tempo ainda. Prosseguindo, agora temos o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, de John Green, que é o meu livro favorito dele. Aqui nesse livro o autor vai representar, por meio de sua protagonista, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Inclusive o próprio John Green tem esse transtorno. Bom, o TOC ele é uma doença mental que afeta o cotidiano da pessoa, e ela é caracterizada por atitudes de personalidade obsessivas e compulsivas. São justamente essas obsessões que levam a pessoa a cometer as suas compulsões. Então são comportamentos aí repetitivos, que fazem com que a pessoa no momento se sinta de certa forma aliviada, mas no fundo ela sabe que aquilo não faz sentido e só a prejudica. Entretanto, ela não tem o controle de suas ações.
E a gente vê isso muito bem representado aqui através dessa personagem. Além disso, esse é um livro que não se foca somente nisto. O John Green, inclusive, ele traz um certo mistério aqui na história, envolvendo o pai de um dos personagens. Então é um livro que é muito gostoso de se ler. A escrita de John Green é muito boa, ele escreve de uma forma muito boa, ele tem frases aqui dentro do livro que te marcam demais. É um livro que eu já li 2 vezes, de tanto que eu gosto. Inclusive eu deixo super recomendado também para pessoas assim como eu, que são jovens, né, e vão se identificar bastante aqui com vários personagens. O próximo é um livro de não ficção intitulado de Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. E é um livro bem interessante, principalmente aí para as pessoas que não sabem muito bem o que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o termo mais correto a se utilizar para pessoas que têm isso. Até porque um psicopata, ele não necessariamente vai chegar ao ponto de cometer crimes, chegar ao ponto de ser um serial killer, como a gente muito vê aí nos filmes, desenhos, séries, né? Então a gente cria uma visão muito deturpada do que realmente é um psicopata. Existem diversos graus de psicopatia, inclusive algumas pessoas tendem mais para o lado da manipulação, outras da mentira e coisas do tipo. Então isso vai ser muito bem explicado aqui dentro desse livro aqui. Inclusive eu gosto muito da parte em que ela descreve diversos relatos da vida real que foram televisionados, inclusive. Fala de pessoas aí que foram diagnosticadas como psicopatas ou pessoas que têm suspeitas e comportamentos de um psicopata também. Bom, e logo aqui no início do livro, em um certo trecho, ela vai falar sobre esses níveis dos psicopatas. Eu vou ler rapidamente esse trecho aqui para vocês. É importante ressaltar que os psicopatas possuem níveis variados de gravidade, leve, moderado e grave. Os primeiros se dedicam a trapacear, aplicar golpes e pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as mãos de sangue, nem matarão suas vítimas. Já os últimos botam verdadeiramente a mão na massa, com métodos cruéis e sofisticados, e sentem um enorme prazer dos seus atos brutais, mas não se iluda. Qualquer que seja o grau de gravidade, todos invariavelmente deixam marcas de destruição por onde passam. E vale lembrar também que 4% de toda a população é psicopata. Esse é um livro que não vai se aprofundar muito em coisas mais técnicas sobre a psicopatia. Ele realmente se foca aí em trazer observações com base em relatos. Mas isso não torna o livro ruim. Inclusive tem uma parte aqui no final do livro que eu acho bem interessante, onde ela vai mostrar aqui as regiões dos cérebros que estão envolvidas com a tomada de decisões morais. Por exemplo, o corte medial pré-frontal, que está associado aí com as emoções e o pensamento social. E essa parte do cérebro esteve envolvido no caso Phineas Gage. Foi um paciente que sobreviveu a uma grave lesão no cérebro, mas depois disso a sua personalidade passou de dócil para difícil. Inclusive eu cheguei a ver esse caso na faculdade, os professores explicaram de forma mais detalhada, né, o que aconteceu. Enfim, não é o melhor livro que eu já li, tem algumas partes que são um pouco maçantes e coisas do tipo, mas os pontos positivos se sobressaem e eu recomendo sim ele para vocês. Inclusive ele foi um best-seller, né, aqui no Brasil. E por fim, o 6º livro aqui dessa lista, eu trago a recomendação de um livro da Chimamanda, muito conhecida aí pelos seus romances como Rabisco Roxo, ou o livro Americaná, e diversos outros ensaios como O Perigo de uma História Única, mas hoje eu trago a recomendação de um dos seus últimos lançamentos, inclusive, Notas sobre o Luto, que foi lançado aqui no Brasil no ano passado, mas eu não sei ao certo se ele foi escrito em 2020 ou 2021, mas é um livro bem recente. E aqui a Chimamanda ela vai relatar a nós leitores o seu processo de luto após ter perdido seu pai na metade do ano de 2020. É um relato muito verdadeiro do que é o processo de luto. É claro que cada um tem a sua forma de lidar com o luto, mas ver uma pessoa que passou pelo luto e relatar isso de forma tão verdadeira aqui dentro desse livro é algo muito interessante. Então eu recomendo muito ele, tanto para pessoas que ainda não passaram pelo processo de luto, quanto para pessoas que já passaram. Inclusive na página 14, logo no início aqui desse pequeno livro, ela vai dizer algo bem interessante. O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave e raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende o quanto o luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Bem pessoal, então é isso. Essas são as 6 recomendações que eu tenho para trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Qualquer observação que você tenha a fazer ao vídeo, qualquer ponto que vocês queiram agregar, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Claro, se você tiver alguma outra recomendação de livros para aí quem gosta de psicologia,
Fique à vontade para deixar o seu comentário. E é isso, vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!